Olá amigos, eu sou Aroveu Lima, historiador. Esse é mais um vídeo aí do canal História Brasileira e Regional. E hoje falarei especialmente sobre as eleições de 2022 no município de Araci, trazendo para você dados estatísticos, né, e também algumas projeções. Portanto, trago aqui uma informação nova, ainda desconhecida do público araciense. Falarei sobre a quantidade de eleitores. Só para adiantar para você, houve uma redução drástica da quantidade de eleitores no município de Araci. E eu vou explicar para você nesse vídeo por que isso aconteceu e também quais os impactos que essa redução aí do número de eleitores vai causar para os pré-candidatos aí que buscam votos, né? Que buscarão votos, né? Do eleitorado araciense. Portanto, é uma informação aí ainda desconhecida. Portanto, preste atenção para você saber aí o que é que está acontecendo e qual será o número de eleitores e mais ou menos quantos que comparecerão. Tudo isso baseado aqui em dados estatísticos, também fazendo comparativos com as eleições aí de 2020 e a eleição estadual também de 2018. Então siga o canal aí. É importante que você já curta esse vídeo, porque se deixar para o final você esquece. Deixe a sua opinião também, comente, compartilhe. Já adianto que também não é a intenção aqui do historiador buscar agradar nenhum pré-candidato, nenhum grupo político, nenhum eleitor mais fanático, nem agradar e nem desagradar. Como historiador, eu sei muito bem aí o meu papel profissional, né? Tenho formação acadêmica, continuo estudando aí História da Bahia numa especialização na UFES. Portanto, o que eu falo aqui com você, eu atesto com muita responsabilidade os números, né, as fontes, e também eu dou-me ao direito de fazer algumas projeções. Portanto, assim também falarei nesse vídeo também aí, darei a minha opinião sobre o que eu acho de quantos votos cada um desses principais pré-candidatos terão em Araci. Então não vou ficar em cima do muro, eu vou opinar. Lembrando que eu já adianto que certamente o que eu opinar vai desagradar aqueles pré-candidatos, aqueles eleitores fanáticos, mas eu mostrarei e justificarei com bons argumentos por que esse alarde que muitos fazem sobre a votação que cada um deve ter é mero exagero. Então não vai ser do jeito que querem, porque se trata de uma eleição diferente, ainda mais agora com essa redução do número de eleitores. E fique até o final que você vai gostar desse vídeo. Nós tivemos aí uma redução do número de eleitores no município de Araci. Lembrando que a população do município de Araci continua crescendo, né? Teremos aí o censo do IBGE que vai nos confirmar, mas temos aí uma estimativa aí próxima de 56 mil habitantes, né? E trazendo números, que é esse o meu ofício aqui como historiador. Eu antes de fazer um vídeo desse, eu pesquiso, eu analiso, portanto não é qualquer comentário que estou fazendo aqui. Bem, na eleição de 2020, nós tivemos aí o maior ápice do número de eleitores em Araci. E estimávamos que nesta eleição de 2022 o número seria um pouco maior, já que a população está crescendo. Mas não, nós teremos aí uma perda na redução do número de eleitores, né? Essa redução ela vai ser, veja bem, 6.418 eleitores a menos. A eleição em Araci terá 6.400 eleitores a menos do que teve disponível apto a votar na eleição de 2020 em Araci. Aí você pergunta, mas e essa informação, por que Araci diminuiu? Bem, eu já vou te explicar por que Araci diminuiu o número de eleitores. Bem, esse efeito não aconteceu somente em Araci, aconteceu aí praticamente em todos os municípios do Brasil, mas com dados, com informações exatas, eu vou trazer aqui Araci, né? Eu vou te dizer por que perdeu esse número, e também a Bahia, que perdeu aí cerca de 475 mil eleitores. Então também o estado da Bahia teve uma redução do número de eleitores. Bem, Araci, por que o número de redução foi muito alto? Sim, foi muito alto. Caiu aí de 41.475, né? Eu já lembro até antes de olhar aqui na minha anotação. Caiu para, preste atenção, se você é político, se você é cabo eleitoral, anote, viu? Vamos fazer cálculo, porque eleição
se ganha com inteligência também, né? Bem, nós só temos em Araci agora, apto a votar em 2022, 35.057 eleitores. É esse o número aí de cidadãos aracienses que poderão votar. Mas preste atenção, é importante que você vá até o final desse vídeo, porque você vai entender que não são esses 35 mil que vão comparecer. Então não adianta você pegar aí 35 mil e fazer divisão. Os principais nomes aí dos pré-candidatos em Araci vão ter determinado número. Silva Neto, Edivaldinho, Rosival para deputado estadual, esses três. Somando a Niltinho, somando a Edilene de Serrinha, somando a Marcinho, que são 6 principais pré-candidatos a deputado estadual. Não adianta você dividir os 35 mil por estes 6, né? E por mais alguns outros, porque não são todos que vão comparecer. E isso em todas as eleições acontece. E eu ainda vou apresentar cálculo aqui, projeção de mais ou menos quanto que deve comparecer, baseado em dados estatísticos. Bem, lembrando que desse total, não comparece todos, porque nós temos, eu já vou explicar porque que Araci reduziu o número de eleitores. Mas eu vou te dizer agora que por que esses eleitorados todos não comparecem. Então, dos 35.057, eles não vão comparecer todos. Tem um bom percentual aí que é representado ainda por idosos que não são obrigados a votar, apesar de que esse número reduziu bastante, eu vou te dizer por quê, né? Então nós temos alguns idosos que não comparecerão para votar, naturalmente algumas pessoas que têm ali algumas comorbidades, alguns problemas de saúde, que mesmo tem o título de eleitoral, né? Porque é uma obrigação ter, mas que eles não comparecem para votar, às vezes por alguns problemas de saúde, ou até mesmo por não terem condições cognitivas de votar, não sabem votar, às vezes não fazem questão de não ir. E nós temos também um outro grande público, que são aqueles que são eleitores, são aracienses, mas que moram e trabalham em outro município, né? Inclusive em outros estados. Nós temos aí centenas de aracienses, né? Ou algumas dezenas de aracienses, por exemplo, em Santa Catarina, em Minas Gerais, em São Paulo. Então esses 3 principais estados aí, além de outros eleitores, né, tantos outros que moram em Salvador, que não se importa de vir votar, não vão gastar aí R$150, né, e mais os transtornos para vir em Araci dar o voto, né? Então eles não fazem essa questão e acabam indo lá mesmo em Salvador, até em Feira de Santana, e justificam. Então nem todos comparecem para votar. Isso acontece até aqui em Araci. Temos eleitores que, por exemplo, vota na cidade, mas que hoje está morando em Pedra Alta. Ele prefere ir lá e justificar do que vir em Araci e votar, ainda mais sendo uma eleição para nível estadual, federal. Então, claro, aquele eleitor mais fanático, até aquele mais consciente do seu dever, vai votar. Mas tem outros que não fazem questão, criticam a política e deixam de votar. Apenas justificam, pagam ali uma pequena taxa também depois e pronto. Então, vou te dizer que esse é o número do que tem essa parcela que não comparece. Portanto, já te respondendo a primeira pergunta, lembrando que eu vou te mostrar aqui dados, eu vou te dizer uma projeção de votos para cada um dos principais pré-candidatos, votos nulos, votos em brancos, tudo isso conta, votos na legenda, que talvez você não considere. Então preste atenção. Bem, eu considero que, baseados aí nas estatísticas e em experiências com as outras eleições, né, nós temos aí cerca de 6.000 eleitores que não vão comparecer, que são esses que eu acabei de dizer aí, que são alguns idosos que não são obrigados a votar, quem tem mais de 70 anos, aqueles que estão com problemas de saúde, que às vezes não têm condições de ir votar, e também aqueles que estão morando distante da sessão eleitoral, seja aqui dentro de Araci, ou seja em outros estados. Em Salvador, 17% do eleitorado não vai votar. E eu estou sendo bonzinho, poderia até dizer que mais não iria comparecer, já que na última eleição 10.474 não compareceram. Muita coisa. Mas agora eu estimo que ficaria aí na casa dos 6.000 os que não vão comparecer. Já vou te responder por que essa diferença, por que não é os 10.000, não são os 10.000 que também não vai comparecer, não vão comparecer nessa eleição. Bem, nós temos uma diferença que foi o ponto-chave aqui que responde muitas questões dessas, é a questão que nós tivemos
a regularização aí do título eleitoral, que foi o recadastramento. Lembra aí que todos vocês, todos nós passamos por isso. O recadastramento para a questão da biometria, né, que passou a ser obrigatória e terminou o prazo em 4 de maio de 2022. Esse dado oficial de quantos são os eleitores. Não haverá mais mudança, até porque ninguém pode mais tirar o título de eleitor e nem mesmo mudar de seção, mudar de município. Portanto, nós teremos somente 35.057 eleitores aptos. Temos 6.400 pessoas que não regularizaram o título. Poderia ser mais, porque a população cresceu, então imaginemos aí cerca de 6.600. Porque imaginava-se que teríamos agora mais de 41 mil eleitores, enquanto que caiu para 35 mil. Por causa de que muitos deles não compareceram, não foram ao fórum, né, para regularizar o título, né? Que houve a mudança, agora não é aquele título antigo mais, aquele título antigo não vai servir para votar. É o título novo, né, que foi feito agora, nesses últimos praticamente 2, 3 anos, começou já a ter, né, um percentual aí de alteração, sendo que o prazo final foi dado aí até maio de 2022. Então aí muita gente não fez, ou aqueles que deixou também para a última hora também perdeu o prazo, e outros realmente moravam fora, não quiseram fazer, e os outros que não fizeram também são aqueles idosos. Portanto, lembrem disso, ó, 35 mil eleitores, 35.057, eu estimo, isso aqui é uma estimativa minha baseada em dados, que 17% não irá comparecer. Nas outras eleições era sempre 25% até 30% não compareciam, mas como houve agora um enxugamento, sobretudo daqueles idosos que não renovaram mais o título, dos que estão morando fora que não vieram renovar, então o número enxugou. Eu acredito que agora também não vai ficar ali nos 25% que não irá comparecer, vai também diminuir. Então a maioria realmente agora é porque está aqui próximo no município, né? Realmente irá comparecer, eu estimo, 29 mil eleitores. Lembrando que na eleição aí de 2018, para esse mesmo tipo de eleição que teremos agora, porque esse tipo de eleição, muito eleitor também não se anima para votar não. Para votar para governador, para votar para deputado, para senador, para presidente, muitos não se interessam não. Quando é uma eleição municipal ali para prefeito, para vereador, político que o eleitor conhece, até que ele ainda quer votar, né? E por querer um bem para o município. Mas a nível nacional, essa eleição para deputado e senador, muitos não querem votar e não se fazem esforço para votar. Portanto, na eleição de 2018, a abstenção foi de 32%, muita coisa, viu? E somente 68% compareceram. Já em 2020, compareceram exatos 31.001 eleitores, compareceram para votar aí no município de Araci. Mas como alguns deles também não regularizaram o título, então não irá comparecer esse mesmo número. Então eu estimo que comparecerão 29 mil eleitores. Lembrando que esse número pode ser até um pouquinho menos, pode variar ali de 28.500 ou até 29.500, então tem sempre essa margem de erro, mas não irá comparecer o mesmo percentual. Estou quase chegando aqui nas estimativas que eu vou dar a minha opinião, não vou ficar em cima do muro, vou dar minha opinião, claro, sobre o que eu acho que cada um pode ter de votos, né, baseado nessa redução do número de eleitores. Então eu vou dar uma clareada aqui para favorecer também você nos seus debates, né? Bem, desses 29 mil que devem comparecer, não são os 29 mil que vão votar diretamente nos candidatos. Lembrando que nós teremos aí o voto na legenda, que é quando o eleitor, por exemplo, ao invés de votar no deputado estadual, já quer votar logo no candidato a presidente. Isso acontece. Então é tanto que o PT tem muito voto na legenda por isso. Porque aqui em Araci a maioria vota no PT, né? Votou nas últimas eleições. E normalmente ao invés de você ir lá digitar o número do deputado, que são 5, deputado estadual, o cidadão vai lá e já coloca um exemplo, número 13. Ou agora o número de Bolsonaro, que são os dois mais bem votados. E aí acaba perdendo, porque ele já confirma aquele número 13, né? Ou confirmou 17 na eleição passada, achando que já estava votando para o presidente, que era o voto mais importante para muitos, né, que é o voto para presidente. E assim acaba justificando aqueles 2 dígitos que vai para a legenda do partido, não vai para um político em si, mas serve para ele. Portanto, eu estimo que teremos aí 1.400 votos na legenda, pode ser mais, viu?
Esses votos aqui, a maioria são erros, as pessoas votam trocados, isso acontece muito, porque confundem a ordem do voto, também é um pouco complicado, aquelas 5 teclas ficam piscando, às vezes só ficam a primeira, aí o eleitorado vê lá, quem tem baixa visão, confunde, colocou 2 números, vai e confirma, mas não, ainda teria que colocar mais 3 para votar no primeiro voto para deputado estadual. Nós teremos votos nulos, cerca de 7% das pessoas votam nulo, aqueles que não gostam mais, que erram voto também, ou que fazem isso de propósito, né? Nós teremos 2.000 votos nulos, essa é a minha estimativa. Eu estou sendo bonzinho, viu? Porque na eleição de 2018 nós tivemos 3.009 votos nulos, viu? Mas como houve uma redução do número de eleitorado, sobretudo aqueles mais idosos de 70, de 80 anos, até de 90 anos que não vão votar, então naturalmente diminui também o número de erros. Eu estimo que nós teremos 2.000 votos nulos, né? Seguindo aí, lembrando que os votos eles podem variar ali, o quanto que é nulo, se votou nulo para deputado, se votou nulo para presidente. Então tem isso, apertar o número errado ou deixar de votar e confirmar, né? Nós teremos votos em branco, né, que é aquele que vai de propósito, não quer saber de votar ninguém, vota no branco e confirma, não é nem aquele que errou, é o que vai de propósito. Nós teremos aí cerca de 600 votos em branco, teremos, né, uma estimativa. Lembrando que em 2018 tivemos 849 aracienses que votaram em branco. Dessa vez eu estimo uma redução, como eu já te expliquei aí no item anterior. Isso na eleição 2020 nós tivemos 333 em branco, ou seja, por ser uma eleição municipal ali com 3 candidatos a prefeito, as pessoas tendem a fazer escolhas melhor do que agora para essa eleição. Então muitos não querem nem saber ali, uma eleição mais demorada. Nós temos 35.057 eleitores, eu estimo que 29.000 vão comparecer, que é equivalente a 83%, estou sendo muito bonzinho, viu? Pode ser menos, não espere que mais do que isso compareça, porque seria quase o que? 90% do eleitor comparecer, é difícil. Então, eu estou sendo bonzinho aqui com 29.000 que irão comparecer. Ou seja, 6.057, uma estimativa, não vai comparecer, eu já te disse aí alguns dos motivos. Considerando essa estatística, nós teremos cerca de 4.000 votos que não serão dados. 4.000 votos que não serão dados, né, a ninguém. 4.000 votos ali que são aqueles que é o branco, os que vão anular, os que vão votar em branco e os que vão votar na legenda por erro. Então esses não será direcionado a nenhum político em si, né, mas será contabilizado entre aqueles que vão comparecer. Portanto, a votação mesmo nominal vai ficar aí em torno de 25.000 votos, aqueles que vão ser diretamente para os candidatos, né? 25.000 efetivamente válido votando no político que quer, isso aqui fazendo referência a deputado estadual. 25.000, então ficariam aí outros 10.000 que não votarão corretamente, ou seja, 6.000 que não vai comparecer e 4.000 que vai acabar errando ou vai acabar anulando e votando em branco, né? Então já te mostrei esse dado. Bem, vamos lá para a estatística. Bem, antes de falar disso, eu quero dizer que não é a intenção minha realmente agradar alguém, desagradar alguém, porque assim, quando eu faço meus vídeos no canal do YouTube, às vezes vem um, vem outro e fala, ah, mas você puxa saco para um, aquele determinado vídeo, ah, mas você puxa saco para o outro. Então assim, eu às vezes acabo recebendo, principalmente de alguns políticos mesmo, falando, ah, mas você puxa o saco disso e daquilo. Sendo que já 2, 3 grupos diferentes falam isso de mim, então não adiantou nada. Se fosse um só, poderia até imaginar, mas não, porque eles realmente querem ser aplaudidos, né? E para isso tem alguém que faça, não vai ser eu que vou estar fazendo aqui, aplaudindo os políticos, né? Aqueles pré-candidatos, elevando ninguém. Mas falarei na estimativa, e às vezes falar a verdade, falar a realidade incomoda para os políticos, porque muitos deles trabalham com a falácia, tem boa oratória e acabam enganando ali o eleitorado. Então quando vê alguém ali, ainda mais eu como me coloco como profissional, não tenho receio de dizer que sou sim profissional, historiador, né? E a política é um dos principais pontos da história, abordados pela história, analisado pela história, portanto eu me dou o direito de falar e não me incomodar com nenhuma crítica que venha de qualquer pessoa que não tenha o conhecimento que eu tenho
do que estou fazendo. Então, quem quiser aí que possa refutar mostrando dados que eu estou errado, que estou falando errado, aí sim daria atenção. Mas quanto isso, não me incomoda e não vou deixar de falar, porque às vezes um ou outro vai achar que desagradou. E aí nós teremos um quantitativo aí de cerca de 25 mil votos direcionado a alguns dos políticos, né? Bem, quanto a isso, nós temos aqui, eu considero que os principais candidatos aí representados por aracienses, eles vão ter aí cerca de 20 mil votos. Eu estou falando aqui por estimar 20 mil votos para os 6 principais grupos políticos de Araci no momento. Eu digo 6 porque nós temos aí o PDT, Grupo de Silva Neto, nós temos Edivaldinho do PP, Rosival do PT, Marcinho de Santa Luz, que é representado aqui em Araci por vereadores, Niltinho, deputado estadual, que é representado também em Araci por vereadores, né? E nós temos a pré-candidata também Edilene de Serrinha, que também está representada por um grupo político em Araci, o grupo de Dr. Arthur. Então, portanto, nós temos esses 6 grupos. E esses 6, eu acredito que eles terão aí cerca de 20 mil votos para dividir entre eles. Então, ficarão ainda outros cerca de 4 mil votos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu vou falar aqui pela média. Ficarão outros cerca de 4 mil votos que outros candidatos de fora vão levar, e são muitos, viu? Então nós temos aí, vou falar primeiro desses, para concluir eu vou falar sobre a estimativa de votos para esses 6 principais candidatos aí em Araci. Bem, fora desses 6, são aqueles outros candidatos que sempre buscam média com algum ex-vereador, com algum suplente de vereador, né? Político menos conhecido, mas que leva voto. Por exemplo, nós temos Tom, o deputado Tom em Coité. Ele vai ter votação em Araci, né? Nós temos Alex da Piatã, que já foi apoiado aí pelo grupo de Silva Neto. Ele não está entre os 6, não tem um apoio principal em Araci, mas ele vai ter sim votação boa em Araci. Então ele vai tirar ali, eu estimo ali que tenha seus 500 votos, pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, mas é por ser do município de Coité. Alex da Piatã, Tom vai vir tirar voto em Araci, Osni Cardoso vai vir tirar voto em Araci, apesar de que menos do que Alex, cerca de 300 e 250 votos. Osni Cardoso, e nós temos diversos outros deputados, né, que tem mandato, que também tem algum vínculo com alguém aqui em Araci. Mas, então, desses, eu estimo que cerca de 4 mil votos serão para esses candidatos aí, e são muitos. Veja bem, considerando na última eleição, cerca de 1.500 votos vão para 10 candidatos. 10 candidatos que terão entre 100 e 750 votos. Sim, nós temos vários candidatos assim que chegam a 400, a 500, como eu citei, Alex da Piatã, Osni, Tom, Marcelino Galo e diversos outros. Praticamente todos eles têm voto em Araci. Não sei como que alguém descobre esses candidatos e vão votar. Mas nós temos cerca de 10 aí levarão 1.500 votos, uma média de 150 cada um, né? E isso ainda está sempre por baixo. Nós temos aí cerca de 1.000 votos que irão para 30 outros candidatos que terão entre 20 e 99 votos. E são muitos, viu? Então, muitos candidatos aí vai ter ali 20, 15, 30, 45, 50, 15, né? Ali vai, né? No caso aqui eu estou somando de 20 para cima. E nós temos mais 550 votos estimados para outros 140 candidatos, É muita gente. 140 candidatos que terão entre 1 e 19 votos em Araci. É muita gente. Agora soma aí. 140 candidatos tendo entre 1, 2, 3, 4, 5 votos. Eles tomam quase 600 votos. Então isso impacta para aqueles que querem o voto principal ali para o Silva Neto, para o Rosival, para o Edivaldinho, né? Para o Marcinho. Isso vai somar, vai diminuir, porque é muita concorrência. Portanto, eu quero deixar claro, sobretudo para aqueles eleitores que são mais fanáticos, que acham que Silva Neto vai ter 16 mil votos, como teve Queinha, né? Não é a mesma eleição. O Edivaldinho não vai ter o mesmo voto que teve quando candidato a prefeito. Isso todo mundo sabe. Silva Neto é a mesma coisa. Mas alguns fanáticos ainda acham que vai repetir. Não vai. A disputa é totalmente diferente. Bem, vamos lá. Lembrando que essa estimativa é uma opinião minha, né?
Não adianta depois você está errado, você está puxando o saco. Não, é uma estimativa. Você pode ter a sua opinião e eu vou respeitar. Se você não curtiu o vídeo, curta, viu? Bem, sobre a votação aí, próximo de 20 mil votos, que eu disse que serão para os 6 que estão representados por grupos em Araci, organizados, esses que terão mais cabos eleitorais, fazendo campanha, serão, vamos de forma decrescente, né? Desses 6, eu acho que fica aí no sexto lugar, entre os mais votados, a Edilene, a candidata Edilene, que será apoiada por Dr. Arthur. Lembrando que tem Dr. Arthur aí como principal cabo eleitoral dela. E tem também ali a Divan, que foi suplente de vereador. Tem outros que suplente de vereador, que teve mais de 300 votos, né? Não recordo exatamente. Tem alguns que têm 300, 400 votos. Então, o Dr. Arthur ele tem ali alguns candidatos a vereadores da eleição passada. Então imagina aí que tem alguns cabos eleitorais importantes que já fizeram campanhas, como o próprio Adivan, enfermeiro, suplente, né? Tem outros que eu não vou citar o nome porque eu não sei se continuará caminhando com o Dr. Arthur, não, mas que também já esteve com o Dr. Arthur em algumas visitas, né? Mas eu vou evitar, estou falando só de Adivan porque esse é o principal assessor de Dr. Arthur praticamente no momento, né? Claro que temos ali outros que caminham com ele, que andam nos povoados. Então Edilene pode ter aí cerca de 800 votos. Ah, mas é muito. Na eleição passada ela teve 650 votos. Eu estou falando aqui por aproximação. E era representada somente por um vereador. Então agora ela tem aí, além de Dr. Arthur, que é um nome novo na política araciense, ela tem alguns outros candidatos a vereadores da eleição passada. Então pode até superar esse número. Mas como a votação vai ser bem disputada, eu coloquei aqui essa estimativa. Pode ser até mais, dependendo da campanha aí, do êxito da campanha do Dr. Arthur, que vai estar o Santinho associado a Edilene, ela pode ter mais de 1000 votos, inclusive. Mas a disputa é grande, por modéstia, eu coloquei 800. Aí lembrando para aquele que critica, pode ser que nem eles concordem comigo. Certamente, o Dr. Arthur, o grupo dele ali, vai achar que tem mais de 800 votos, entendeu? Seguindo, na forma decrescente, Niltinho, apoiado aí pelos vereadores Luizinho do Boa, Laerto, né? Lembrando que são vereadores que cada um aí cada um teve mais de 1000 votos, né? Então, claro que eles não vão transpassar esses 2000 votos que Laerto e Luizinho tiveram, né? Não vão transpassar esses 2000 e tantos votos para Niltinho, isso não acontece porque a disputa é diferente, mas eu estimo que ele possa ter aí cerca de 900 votos. Certamente Luizinho e Laerto não vão concordar comigo, quer que vai ter muito mais, mas isso é coisa também do político. Eu estou fazendo aqui um comentário sem ser político, mas pelo conhecimento mesmo. Bem, na forma decrescente teremos aí, como quarto mais votado, Marcinho, deve ficar aí no quarto lugar entre os mais votados em Araci. Marcinho pode ter aí cerca de 1.600 votos. Lembrando que Marcinho é de Santa Luz, também tá com uma ótima chance de ser eleito, né? É um daqueles que não está entrando só para compor o partido, entra para realmente tentar ser eleito. E ele tem em Araci importantes cabos eleitorais, exemplo do vereador Guinha de Pascoal. Tem outros vereadores ali que certamente continuam com ele ainda, porque pode haver mudanças, né? Em dado momento ele apareceu ao lado aí de 5 vereadores de Araci, então mostrando força, e mais um suplente de vereador também em Araci. Então, se ele confirmar esses 5, 6 apoios aí desses cabos eleitorais importantes dos vereadores, ele pode superar esses 1.600 votos. Mas pode haver mudanças, né? Não sei se Zé Lito continua apoiando ele, alguns já falam que não, que talvez volte a apoiar Silva Neto, mas o próprio Zé Lito já apareceu também como um apoiador de Marcinho. Mas a política tem um pouco de chantagem ali entre eles, às vezes abraça um para que o outro comece também a dar atenção àquele. Então pode acontecer isso e ele apoiar Silva Neto. Então vamos esperar isso mais para frente. Portanto, Marcinho, eu estimo que ele possa ter aí 1.600 votos. Pode ser mais também, né? Claro que isso vai depender aí se ele confirma esses apoios que ele já mostrou, porque realmente tem um time importante, apesar de que os vereadores não transmitem todos os votos para aquele determinado candidato. Então eu estou aqui colocando como se cada vereador desse a esse candidato 350, 400 votos, né? Que realmente não é mais do que isso também o que o vereador consegue. Lembrando que é uma eleição diferente, né? Bem, terceiro lugar, entre os mais votados, eu acredito que vai ser o Rosival Leite do PT. Ele deve ter aí cerca de 2.300 votos.
Então lembrando que eu acredito que ele também vai achar que tem mais, né? Aqueles apoiadores também próximos vão achar que ele tem mais do que isso, porque também é um candidato, assim como o Marcinho, é um candidato que também tem potencialidade de ser eleito, potencialidade real de ser eleito, e às vezes o eleitor vai preferir votar naquele que pode ser eleito, né? Ainda mais para representar bem aqui o município de Araci. Então, nessa conta que eu fiz aqui, ele ainda teria cerca de 500 votos a menos do que teve em 2018. E eu acredito que pode ser isso mesmo, porque em 2018, Silva Neto não era candidato, não tinha ali Edivaldinho também puxando votos como candidato, não tinha outros candidatos tão próximos, né, como o exemplo do próprio Marcinho, que também acaba tirando voto. Então, pode ser que o Rosival diminua a votação do que teve em 2018. E aí, só para aquele que fala sobre o que eu comento, certamente eles também não vão concordar, aqueles mais próximos, não, ele vai ter mais do que isso, vai superar o que teve em 2018, e pode superar. Até porque em 2018, muitos achavam que ele não iria ter boa votação e não votou nele, mas viram que teve aí quase 32 mil votos. Então, Rosival também vem forte aí no município de Araci, né? Inclusive pode ser um cotado aí também muito bem para ajudar aí nas alianças de 2024. Então, é um cotado para ser eleito também Rosival Leite. Assim como também Silva Neto, o pessoal diz que ele está vindo forte, tem prioridade no partido, que pode ser eleito. E está fazendo campanha não só em Araci. Então, assim como Rosival também aí tem apoio aí de mais de 100 municípios da Bahia. 50 deles onde já tem sindicatos, né, que ele é coordenador geral. Então, esses 50 aí tem cabos eleitorais fortíssimos, e tem outros, né, onde ele vai visitar, vai buscar apoio. Então, nem sempre consegue, às vezes aparece ali, mas não quer dizer que conseguiu o apoio. Mas também tem alguns vereadores, tem alguns outros nomes ali, lideranças comunitárias de associações. Então, o Rosival tem uma campanha muito boa nesses municípios. Então, mas mesmo assim ainda reduziu o número de votos dele em Araci, justamente porque em Araci ele terá uma concorrência maior do que teve em 2018. Em 2018 ele concorreu como praticamente o único filho da terra, né? Que ele também é cidadão araciense, casado com uma Edneide, mora em Araci, né? Mas pode ser que ele repita o mesmo voto, que eu esteja botando aqui por mínimo, mas eu sei que é uma eleição bem mais disputada, até porque teve a diminuição do número de eleitores, viu? Bem, em segundo lugar deve ficar aí Edivaldinho filho de Nenca, né? Ele ainda busca cada vez mais se firmar aí como político, né? Liderando o grupo Pinho, e ele também, eu acredito que o número que eu botei para ele aqui, até o que coloquei para Silva Neto também não vão aceitar, porque os mais fanáticos não concordam, mas não precisa vir mandar mensagem para mim não, no WhatsApp não, quem quiser também faça seu vídeo, comente, dê a sua estimativa de voto, né? É livre, qualquer um pode fazer isso. Bem, Edivaldinho e Silva Neto, eu estimo aqui que Edivaldinho vai ter ali próximo de 4 mil votos, né? Lembrando que diminuiu bastante o número de eleitores, então ele poderia ter até uma votação maior. Alguns imaginam, não, ele vai ter ali 7 mil votos, né? Mas eu acho muito difícil, somando aí, eu vou falar o número de Silva Neto também, e eu vou dizer como é difícil ter essa votação toda com uma concorrência com tantos outros candidatos, né? Cerca de 200 candidatos aí que vão ter votos em Araci, né? 150, 200 candidatos com votos em Araci. Então é difícil. Então não adianta a gente querer aqui engrandecer tal político de um e outro, dizer que vai ter 7 mil votos ou que Silva Neto vai ter ali 16 mil votos, porque não vai. Bem, então Edivaldinho eu estimo aí nessa casa aí dos 4 mil votos, né? Aqui até eu coloquei como 3.900, né? Na conta matemática, mas aqui para você eu falo como uma aproximação aí de 4 mil votos. Seguindo, primeiro lugar em Araci, esse com certeza vai ser Silva Neto, né? Silva Neto, por ser ex-prefeito, também tem uma boa articulação política, né? Não é uma campanha que só vai ter voto em Araci, uma campanha que vai ter voto em outros municípios da Bahia, e que também, quem está aí percebendo, vê que ele tem a possibilidade de ser eleito, até porque tem prioridade também dentro do PDT. Eu estimo que o PDT eleja aí 2 ou até 3 deputados. Não é um partido grande, não é um partido que tem aí ainda entre o 7º e 8º maior da Bahia, tem dificuldades. Mas se Silva Neto for um dos primeiros ali prioritários do partido, ele pode até ser eleito. Ainda mais porque ele é ali um dos braços direitos de Félix, né, o deputado federal. Bem, para Silva Neto, eu sei que também aqueles que apoiam Silva Neto, assim como os que apoiam o Edivaldinho, que apoiam o Rosival, não vai concordar comigo, mas eu estou fazendo cálculo aqui
pela razão, não pela emoção. Isso fica com vocês aí, com quem quer, né? Mas eu falei aqui pela razão. Para Silva Neto, a minha estimativa de votação dele é que chegue a 10.300 votos, a média. Pode ser mais? Pode. Pode ser um pouquinho menos? Pode. Lembrando que Silva Neto, em 2010, ele ficou aí em 9.000 e alguma coisa, 9.800, né? Estou falando aqui por memória, né? Por aproximação. Então, claro que essa eleição ainda é diferente daquela. Essa eleição tem a disputa, tem racha no próprio grupo, quando alguns vereadores do PDT não vai apoiar Silva Neto, então já são alguns prejuízos para ele. Nós temos vereadores aí que vai apoiar Marcinho, então certamente Silva Neto fica aí com 10.300 votos em Araci. Inclusive em outros momentos eu achava que poderia chegar a 12.000 votos, mas analisando pela quantidade de eleitores, eu vejo como difícil Silva Neto chegar a 12.000 votos. Se ele chegar a 12.000 votos, naturalmente, aqueles outros principais candidatos também perderão. Poderá ser menos do que eu previ aqui nessa estimativa. Então, eu quis tentar ser dentro da razão o máximo possível. E eu estimo aí Silva Neto na casa dos 10.000 votos. Quem sabe aí, para ele beirar 11.000 votos, teria que ele ter uma grande descentralização de votos. Até porque nós temos aí 2 candidatos de Coité, que é vizinho aqui a Araci, que também puxa voto, né? Inclusive de povoados, de regiões próximas à Conceição do Coité. Temos um candidato Marcinho em Santa Luz, que também vai tomar muito voto ali na região de Pedra Alta, portanto, certamente muitos cabos eleitorais dele vão entrar ali. Então isso é um prejuízo para quem é candidato por Araci, exemplo de Valdinho, de Rosival e Silva Neto. Ali na Várzea da Pedra, Tapu, então com certeza Marcinho vai ter uma boa votação também nesses lugares. Inclusive que são comunidades que o vínculo é muito forte com Santa Luz. Tapu, os moradores andam muito em Santa Luz, tem muita afinidade lá em Santa Luz. Várzea da Pedra, povoados vizinhos ali, até mesmo Pedra Alta, região ali de Campo Grande, tem muita afinidade com Santa Luz. Às vezes é mais próximo de Santa Luz, da influência de Marcinho, do que propriamente aqui da sede de Araci. Portanto é isso. Se você não concorda, respeite, né? Se você concorda, eu agradeço, né? A minha intenção é a melhor possível, né? Portanto, eu entendo que Silva Neto ficará aí com cerca de 10.300 votos. Segundo lugar, Edivaldinho com 3.900, né? Rosival Leite com 2.300, Marcinho com 1.600, Niltinho 900, Edilene 800, e aí segue agora aqueles outros gatos pingados, né? Representado aí por algumas lideranças, alguns ex-vereadores, né? Que também vão puxar ali 400, 300, depois aqueles que são a grande maioria que puxa 50, 30, 20, né? São muitos. Portanto, teremos aí com certeza aí cerca de 180 candidatos com votos em Araci. É muita gente querendo voto em Araci. Até o próximo vídeo. Não deu para resumir muito esse vídeo, né? Eu sei que deve ser menor, mas eu trouxe muitas informações aqui para você. Nos próximos eu farei aí com cerca de 20 minutos.